Vamos lá? Só cuidado aí. Isso. Vem cá, princesa. Alice, isso. Aí, valeu, ela falou. Que bom que você veio. Nós estamos continuando, nós iremos continuar essa série de mensagens que iniciamos domingo passado. Pastor Rodrigo aqui, só deixa aberto por causa do ar. Isso. Pastor Rodrigo, domingo passado, trouxe uma palavra aqui conosco, abrindo a série, falando sobre Adão e os aspectos ali daquilo que esse personagem bíblico, obrigado, nos ensina e nos desafia. E olhar para a vida dos personagens bíblicos, dessas personas, é nós nos identificarmos com ela. Porque a Bíblia é a história de cada um de nós. A história de todas essas personagens bíblicas é a minha e a sua história. Sabia disso? Ou em grau maior, ou em grau menor, você se identificará com essas personagens. E olhar para a vida de homens. E nós resolvemos, no final aqui, como o pastor Marconi colocou, nós vamos apresentar o resultado da pesquisa. E nós desde já agradecemos, nós ficamos surpreendidos. Pastor, essa parte aí é sua, depois ali, tá? Depois você narra como o Galvão Bueno ali. Como é que aconteceu? Porque ele fez isso pela manhã. Até o recado do Marconi é diferente. Ele tem toda uma narração ali, tá? Então vocês vão ver aí. Mas foi surpreendente. Só que nós resolvemos olhar para algumas personagens bíblicas aqui, e olhando para essas personagens bíblicas, nós vamos encontrar figuras, né, que nós podemos falar da primeira grandeza, que nós lembramos assim, né, Abraão, Moisés, José, Davi, Samuel, Daniel, mulheres como Débora, Ana, Ruth, Noemi, Sara. Olhando para o Antigo Testamento e vermos esses homens e essas mulheres, que embora ao longo da história nós tenhamos um destaque para elas, para essas personagens, o extraordinário, o grande destaque é que não são essas pessoas. O grande destaque é Deus na história dessas pessoas. Isso que faz toda a diferença. Quando nós entendermos que o extraordinário não é a minha e a sua vida. O grande extraordinário dessa equação toda é Deus. Não somos nós. Deus é o grande extraordinário e o autor de toda a nossa história. E hoje nós vamos olhar para a vida de um povo, de uma geração que servia ao Senhor, de uma geração que serviu mais ou menos ao Senhor. E eu usei a expressão café com leite. Quem joga bola aí, pelo menos na minha década, quem era mais ou menos como eu, era café com leite. Depois eu subi de nível, assim, né? Mas a gente começa como café com leite. Hoje eu perguntei para o Davi, filho do pastor Rodrigo, ele nem sabia o que era café com leite. Aqui ele senta em outra cadeira, a cadeira do alto nível aí, né? Alto atleta. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Essa mensagem aqui, quando foi no ano de 2016, eu já preguei ela aqui na igreja. Aqui, quando nesse espaço aqui. Naquela oportunidade aqui, nós éramos um grupo de pouco mais de 70 pessoas. Algumas das quais eu vejo aqui, olhando para o rosto aqui, eu vejo algumas delas aqui. Né? Mas eu vejo muito mais gente nova pela manhã. Eram bem poucas. Pela manhã eu consegui identificar. Hoje nós temos mais. E naquele ano de 2016, e lá se vão 7 anos, eu trouxe essa mensagem, exatamente essa mensagem aqui, com a preocupação e atenção, meu cuidado naquela época era, será que nós vamos continuar? Será que essa igreja irá continuar? Será que esse povo irá continuar? Era um grupo de 70 pessoas, eu lembro que no primeiro culto, depois de tudo que nós passamos, ficamos eu e o pastor Rodrigo lá na porta. E aí a gente ficava, será que as pessoas vão vir para a igreja hoje?
E vieram. E os irmãos estão aqui. Deus os trouxe até aqui hoje. Amém? E eu vou ilustrar essa continuidade dessa série de gente como a gente, falando sobre gerações, usando um exemplo aqui que não é meu. Isso aqui é uma adaptação de um compilado de uma série de mensagens de um pastor norte-americano chamado Bruce Wilkinson. Talvez você conheça um livro, A Oração de Jabes ou Oração de Jabez. Esse pastor ele foi convidado por um problema que já havia na década de 80, uma preocupação com a próxima geração de cristãos. Eu nunca estive nos Estados Unidos, conheço pessoas que estão lá, converso. Mas naquela época já havia um cuidado e uma preocupação, por quê? Porque os filhos daqueles cristãos da década de 60, 70, eles já não estavam mais participando de cultos da igreja. E o Bruce Wilkinson foi convidado num programa para falar sobre cuidado geracional. Então, na década de 80, você imagina num horário nobre, em rede nacional, o Bruce Wilkinson falando sobre o cuidado que nós precisamos ter com as próximas gerações. E eu separei aqui, a maneira que a gente vai ilustrar, eu coloquei aqui, pelo menos essas 3 cadeiras aqui, e no final dessa mensagem aqui, dessa reflexão, é que eu e você possamos sentar em uma única cadeira. Mas nesse momento aqui eu falo para um público que certamente está bem distribuído aqui. Em uma dessas cadeiras você está sentado. Você está sentado em pelo menos uma dessas cadeiras aqui. Eu não tenho dúvida disso. E eu comecei perguntando para os irmãos, em 2016, se eles já pensaram na possibilidade desse espaço aqui de reunião ser fechado. Desse espaço aqui ser vendido, dessa propriedade ser entregue, não porque nós expandimos, ou porque houve uma expansão numérica e nos fez a gente crescer e ir para outro lugar, não. Porque houve uma recessão, hoje um encolhimento, e as poucas pessoas que estão aqui não conseguem mais se manter. Você já pensou nisso? Já pensou na possibilidade do seu filho, da sua filha, servir a outros deuses? Eu vou mais forte aqui, ser um satanista? Você já pensou na possibilidade do seu filho ser um satanista, uma satanista? O seu neto? Ah, mas isso não pode acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu e nós vamos ver isso na história do povo de Deus, na história de Israel. Essa igreja aqui, esse ano, ela está completando 60 anos, 1963. Nós completamos agora, em junho, 60 anos. Pouco mais de um grupo de 20 a 30 pessoas se reuniram ainda na congregação, na década de 60 aqui. Aqueles poucos irmãos que estão ali reunidos, né? Certamente tinha outros. Agradeço o irmão Joel que me cedeu essas fotos aqui, e ele me fez recordar, falou para mim, era tão difícil, José, aquela época, né? Você imagina, era uma única foto, você tinha que caprichar, não podia errar. Eu peguei essa época, quase todos aqui pegaram essa época, não podia, a foto era parado, é agora, porque senão, e tudo era mais difícil, né? Então a gente tem algumas fotos, essa foto aí é desses irmãos. Esses irmãos aqui nos deixaram um legado, e hoje nós estamos aqui. Mas passados 60 anos, será que nós continuaremos? Será que nós conseguiremos? Daqui 60 anos, se o Senhor Jesus não voltar, para que nós possamos juntos com Ele celebrarmos aqui o novo céu e a nova terra. Isso aqui é uma imagem da 7 de setembro, do lado ali direito, aqui, da minha direita ali, do seu lado esquerdo ali, aquele prédio tem até hoje, ali é o Comper da 7 de setembro. Sabe aquele estacionamento na 7 de setembro? Tem um estacionamento na 7 de setembro. Ao lado aqui direito, essa foto aqui, está aqueles irmãos ali naquele templo, exatamente. Aquele muro até, eu me lembro desse muro, a minha avó morava numa casa que tinha um muro, acho que era muito comum, né? A arquitetura daquela época, assim. Aqueles irmãos ali, ele é um culto de inauguração da igreja em 1963.
E agora a gente tem algumas imagens que eu separei para os irmãos. Uma livraria na Holanda. Só que essa livraria está um pouquinho diferente ali, a imagem dela. Vocês acham que é o que aí dentro? O que vocês acham que é aí? Uma igreja, um templo onde as pessoas se reuniam. Esse templo aí, ele foi construído no século 13. Esse espaço foi aberto em 2017. Esse espaço é frequentadíssimo por ao menos 800 mil pessoas frequentam todos os anos esse lugar. Exatamente pelo fato de ser um espaço onde era uma igreja, as pessoas celebravam ali para cultuar a Deus, ao nosso Deus. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas se reuniam ali. A Europa, para quem não sabe, é pós-cristã. E eu digo assim, tudo que acontece lá, o meu filho usou essa semana essa expressão, eu não sabia. O papai, lá na gringa, eu falei, lá na gringa? Alguém sabe o que é essa expressão, lá na gringa? Eu não sabia. Alguém sabe o que é a expressão, lá na gringa? Levanta a mão. Poucas pessoas sabem. É lá fora. Poucas pessoas sabem, viu, Tiago? Poucas pessoas sabem. Mas é lá na gringa, eu acho que é uma linguagem aí, talvez mais nova, é um vocabulário mais novo aí. Papai, lá na gringa. Mas lá na gringa, geralmente, tudo que acontece lá fora, depois acontece aqui dentro. Então, lá na gringa, lá fora, acontece isso. E eu separei alguns outros lugares, um paradiso, uma casa noturna, em Amsterdã, na Holanda. Uma igreja do século XIX, bem no centro da cidade. Hoje é uma das melhores casas de show do país. O Paradiso é considerado um centro cultural onde estão organizados desfiles de moda, sessões de cinema, festas eletrônicas, palestras científicas e festivais de poesia. Além disso, recebe bandas e artistas do mundo inteiro. Já passaram ali como Queens. Um lugar ali onde tem fila de espera para você fazer check-in. Ali já foi um espaço de pessoas que se reuniram como eu e você, quando estavam ali, era a igreja do Senhor Jesus. A igreja, bar e restaurante, na Irlanda. Essa imagem aí, quando eu mostrei para o pastor Marconi, ele falou, você percebeu que lá em cima tem uma cruz? Tem uma cruz, lá em cima. Uma igreja também do século XVIII. O local funcionou como templo, curiosamente, até 1963. Então, no ano em que a primeira igreja batista ela é formada, constituída como um grupo de irmãos ali, com o seu CNPJ, esses irmãos aqui têm o seu espaço fechado, em 1963. Nós temos ainda a Alma de Cuba, um bar em Liverpool, na Inglaterra. Isso aqui é algo mais recente, não tão recente, né? O último culto que fizeram ali foi na década de 90. Essa igreja foi fundada no século 17. Agora com uma arquitetura mais moderna na Escócia, isso aí servem mais de 250 rótulos de bebidas. Um lugar, um espaço onde pessoas se reuniam. Você já pensou ter essa bancada aí no meio? É impossível acontecer, já aconteceu. Recentemente, na Europa, considerada pós-cristã. E já aconteceu na história de gente como a gente. Gente como eu e você, temente ao Senhor, que não teve o cuidado com a sua geração. Ou pelo menos não teve, ou se teve, teve muito pouco. Ou se teve, não soube trabalhar os seus conflitos. Eu quero que você leia comigo o texto de Josué, e nós vamos passar pelo texto de Josué, que é o personagem bíblico. Se nós tivermos um personagem para falarmos nessa noite, vamos falar sobre Josué, é ele que nós vamos explorar um pouco dele, mas eu não quero só focar nele, eu vou citar alguns personagens que sentaram nessa cadeira aqui ao longo da sua vida.
Então agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto aí, uma passagem muito conhecida, e o texto continua. Então, o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para viver outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos, e nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Nós já vamos detalhar um pouquinho esses momentos que eles passaram. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele, e que sabiam que tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Essa história é um relato daquilo que um homem, uma geração viveu, que conheceu o Senhor, que viu os grandes feitos do Senhor, as grandes obras do Senhor, e esse homem, simbolizado aqui por Josué, o livro que carrega o nome dele. Josué é esse homem que vivenciou as grandes obras do Senhor. E agora eu quero que você acompanhe comigo em Juízes. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Então a gente tem a finalização do livro de Josué, a gente entra no período de Juízes, aonde não havia rei, aonde não havia governantes. Primeira geração, segunda geração. Separei essas cadeiras exatamente com esse objetivo aqui. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Esse é o último capítulo e o último versículo do livro de Juízes. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhes parecia certo. O entre parênteses é um comentário meu. Seja nos dias dos juízes, seja nos dias atuais. Parece que a gente vive exatamente isso. Cada um dá na telha, faz o que bem entende, faz o que julga que deve ser feito. Olhar para a vida da história dessa geração, do povo hebreu, olhar para a vida de homens como Josué, é nos desafiar. Afinal, quem foi Josué? Quem foi esse homem? E eu não poderia deixar de ler um homem que inspirou a vida dele, um líder, um tutor. E a gente precisa de pessoas de referências na nossa vida. Você precisa de gente que seja referência na sua vida. Josué é esse homem
que viu Deus sustentar o povo no deserto durante 40 anos. Deus mandando alimento, maná, que não faltava. Deus viu a presença de Deus sendo manifestada. E tem um homem que influenciou muito a vida de Josué. Moisés, que é esse homem, costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Pastor Marconi leu aqui no texto, no momento de contribuição aqui. Esse é um momento onde ele é um pré-anúncio. A tenda do encontro é esse momento. É esse momento que ele ocorre na história de Israel, onde o povo, e eu fico imaginando aqui, esse povo, que se reunia em tendas, em cabanas, espalhados assim, naqueles lugares abertos. E a tenda do encontro, eu fui estudar um pouquinho sobre a origem dessa palavra, o significado dela, né? O termo em hebraico ali, a tenda é a manifestação, as letras iniciais aqui, do termo em hebraico, exatamente a presença de Deus, a manifestação de Deus, da glória de Deus nesse lugar. E eu fico imaginando ali, olhando aqui o relato, que o texto é muito autoexplicativo, essa expectativa do povo, de cada um. Quando Moisés se deslocava para lá, o povo ficava na frente da sua tenda, querendo saber o que vai acontecer, ver a manifestação de Deus. E o texto continua: assim que Moisés entrava na coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Olha que reverência. Aqui a gente tem o templo móvel, né? Um pré-anúncio daquilo que vai ser tabernáculo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse homem aqui chamado Josué, que eu intitulo aqui, a primeira geração, uma geração de compromisso, uma geração que viveu os feitos do Senhor, uma geração que busca viver a vontade do Senhor, uma geração que primeiro fala, primeiro eu, não, primeiro o Senhor, depois eu. Josué é esse homem, Abraão é esse homem. Abraão sentou-se nessa cadeira do compromisso. Quando o Senhor lhe pediu o seu filho, ele falou: o meu filho é tudo que eu tenho, ele me custa tudo, mas primeiro o Senhor, depois eu. Josué, ele viu os grandes feitos do Senhor, ele viu como que Deus livrou o povo das mãos de Faraó através das 10 pragas, a manifestação e a libertação do povo de Deus. Ele viu os grandes feitos do Senhor. Josué é esse homem que contemplou, que viu o milagre da abertura do Mar Vermelho. E aqui é interessante um aspecto do Mar Vermelho. Eu vi uma vez um relato, isso eu já ouvia no seminário também, de que a abertura, de que passar aos pés enxutos é uma força de expressão, é uma hipérbole, é uma figura de linguagem aqui. Na verdade, eles não passaram na verdade, era um período de estiagem ali, e eles passaram com água mais ou menos na canela, assim. E aí aquela senhora, né, aquela irmã que sempre ouviu o ensinamento de que não, Deus abriu o Mar Vermelho, e quando os inimigos passaram, aquele mar se encheu novamente e morreram afogados. Aquela irmã então voltou para casa e ficou pensando durante a semana, e ela teve assim, um gap assim, que ela falou: eu preciso falar com esse pastor, eu preciso falar com esse pastor, Deus é mais poderoso do que eu pensava.
por que Deus é mais poderoso? E ela foi conversar com esse pastor. Pastor, Deus é muito poderoso. Eu nunca tinha imaginado nisso, mas Deus foi tão poderoso para derrotar o exército inimigo com as águas na canela. Eles só conseguiram se afogar aqui. A água na canela fez com que o povo morresse. Moisés contemplou isso. Esse é esse homem que viveu isso. É um homem que quando Moisés, ele vai para a tenda do encontro, ele não larga. Eu quero viver isso. Eu quero viver a presença de Deus. Eu quero ter isso que Moisés tem na minha vida. Na sua vida eu quero para a minha vida. E aqui eu separei a primeira geração do compromisso. Sentaram-se nessa cadeira aqui homens como Josué, homens como Caleb, que estava lá na pesquisa, homem como Jeremias, homens como Sansão. Sansão aqui, eu não queria ser o pastor que trouxesse aqui a mensagem sobre Sansão. Vai ter que estudar umas 20 horas aqui para falar sobre Sansão, porque como é que o homem que se está lá em Hebreus 11. É uma boa personagem aqui, para a gente falar. Sentaram-se aqui nessa cadeira homens como Daniel, homens que não eram perfeitos, mas eram íntegros, homens como Abel, mulheres como Débora, a juíza que viveu nesse tempo. Esse tempo do juízo, a gente não tem tempo para a gente explorar isso, mas é um período onde se levanta juízes, homens e mulheres que falam com o povo, que são voz de Deus, e Débora é uma dessas mulheres. Sentaram-se nessa cadeira. A segunda cadeira aqui, por falta de expressão aqui, falei compromisso, a do mais ou menos, a do café com leite, sabe? A do café com leite é essa aqui. Você não sabe se ele é de Deus, se não é de Deus. Domingo é de Deus, segunda-feira não é de Deus. Na igreja é de Deus, no negócio não é de Deus. Aqui é um anjo, aqui eu falo que todo mundo é anjo, levanta a mão, ou está lá, tu olha e fala assim, é um lugar maravilhoso. Às vezes é um lugar tão angelical que a gente consegue dormir dentro da igreja. A igreja é um lugar angelical que a gente dorme dentro da igreja, a gente consegue dormir, né? É a geração do mais ou menos. Você não sabe se ele está lá, se ele está cá. Você fala, agora parece que vai, agora parece que não vai. E a terceira geração, a geração da crise aqui. Homens como Salomão sentaram nessa cadeira. Homens como Jacó sentaram nessa cadeira. Homens como Isaac. Davi, em alguns momentos, também sentou nessa cadeira. Daniel também sentou nessa cadeira. E da crise. Sabe como é que o Novo Testamento chama essas gerações? Em Apocalipse, eu fui passando, né? Espiritual, o carnal e o natural. É o que Paulo destaca aqui. Esse aqui conhece os feitos do Senhor, vive uma vida com Deus. Essa segunda geração aqui, ela vive de resíduo espiritual daquela geração ali. É o que a geração de Josué, a segunda geração ali, que não viveu os feitos do Senhor. Ele conseguiu viver os feitos dos seus pais. Essa geração aqui pedia para papai orar. Essa geração aqui não sabia orar. E quem orava são os seus pais. O meu pai tinha experiência com Deus. Os nossos pais viram a presença de Deus. Foram homens e mulheres de Deus. Essa geração aqui tinha o suporte dos seus pais. Só que vieram uma terceira geração. E o texto de Josué nos fala exatamente isso. Depois da morte de Josué e toda aquela geração, a primeira e a segunda, vieram uma terceira geração que não conhecia os feitos do Senhor, as obras do Senhor. Como é que essa oração vai pedir oração para aquela lá? Essa aqui não sabe orar, essa aqui não tem vida com Deus.
Essa geração aqui é a geração que fala, primeiro Deus, depois eu. Essa geração aqui, que Paulo chama de carnal, ela fala, primeiro os meus interesses, primeiro eu, depois Deus. E sabe o que acontece? Os nossos filhos estão vendo isso. O meu filho e os seus filhos estão vendo isso. As prioridades que nós colocamos. O grande problema, se eu puder, é essa aqui, ó. Satanás não está preocupado com essa aqui, ó. Não está. Essa aqui, ó. Porque a gente está uma geração. O Bruce Wilkinson já falava isso, e mais recentemente em livros sobre crescimento de igreja, sobre desenvolvimento de igreja, nós já temos esse relato. Nós estamos a uma geração de se perder a próxima geração. A uma geração. Não vai acontecer, já aconteceu. Só que nós precisamos dar um basta nisso. Essa geração aqui, a geração que vive do passado, vive de histórias. Essa geração aqui, que em Apocalipse a gente tem o quente, o morno e o frio, né? Essa geração aqui, irmãos, que homens, os personagens bíblicos sentaram aqui. Davi viveu aqui em crises. Abra um parênteses aqui. Tecla SAP. Ontem eu fazia tempo que eu não via isso, tecla SAP. Traduzindo, alguém sabe o que é tecla SAP? Pouquíssima gente sabe mesmo. As teclas SAP. Você tem que traduzir isso aí, é uma possibilidade de você ter uma segunda tela ali, para você ter essa tradução ali, uma segunda possibilidade de áudio ali. Pilantra, assassino corrupto. Esse homem aqui, em algum momento Davi já sentou nessa cadeira. Davi esteve nessa cadeira em alguns momentos. A gente olhar para a vida da história do povo de Israel, nós vamos ver que elas passaram por dificuldades. Só que quando a Bíblia vai relatar a história deles, a Bíblia relata que são homens que não foram perfeitos, mas Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que quando foi confrontado, reconheceu o seu erro. Mais vale, irmãos, a desobediência íntegra, de falar, não concordo, e eu ouço isso volta e meia. Pessoas me falam, pastor, não estou preparado para me tornar membro, não estou me preparado para me batizar. Está certíssimo, porque eu tenho algumas dificuldades, algumas crises, eu não concordo com algumas coisas na igreja. E a culpa muitas vezes, sabe quem que é? Dessa pessoa que está sentada aqui, ó. Porque a pessoa chega no meio da igreja e ela não sabe, ela fala, aquele homem é de Deus, aquilo é de Deus, mas lá na igreja ele levanta a mão, ele ora, mas começa a semana ele não é de Deus. E eu falo para essas pessoas, vamos conversar, porque talvez eu tenha as mesmas dificuldades que as suas. Talvez a gente pense muito parecido em algumas coisas. Eu tenho alguns motivos pelos quais eu não poderia estar aqui, e você também. Alguns motivos que eu falo, não quero mais participar. Mas não é sobre isso. Porque se a gente viver nessa geração do dengo-dengo, que tudo que me chatear, a gente precisa ter consertos, a gente precisa. E esses homens aqui sabiam disso. Quando foram confrontados aqui, reconheceram o seu erro. Homens de Deus não são pessoas perfeitas, mas são pessoas autênticas, genuínas, sinceras, que quando confrontadas reconhecem quem são e os seus pecados. Agora essa geração aqui, do morno, e desculpe-me a força de expressão que Apocalipse usa, o que a Bíblia nos fala com o morno, o que Deus faz com gente morna? Vomita. É muito difícil. É muito difícil para essa geração que está aqui, se não tiver um suporte daquela geração. E você imagina, se já é difícil para essa aqui, você imagina para essa terceira geração. É mais difícil ainda. Porque vai pedir para quem socorro? Não tem força. Se conhece, quando a Bíblia fala que não conhecia os feitos do Senhor, eles sabiam sim.
Meu avô e minha avó eram homens de Deus. Os meus avós eram homens de Deus. Papai não era homem de Deus. Vovó era, mas papai e mamãe não. Sabe o que é isso, irmãos? É aquela conversa, e aqui eu me incluo, porque é difícil, e a gente precisa tomar cuidado com os nossos filhos, aquelas conversas que os nossos filhos ouvem nós falar a respeito das coisas do Senhor. Nós falarmos de pessoas, criticarmos, fazemos análises, julgamentos, os nossos filhos estão nos vendo isso aqui. Os nossos filhos estão sendo formados. E os nossos atos, os nossos testemunhos serão essenciais para que essa próxima geração, e aqui a gente precisa dar um basta nisso aqui. Uma das canções que nós cantamos aqui, Nação Santa, nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos romper, nós precisamos quebrar esse ciclo geracional. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não está preocupado, eu repito com quem está aqui, está preocupado com você, comigo, que transitamos entre a primeira e a segunda cadeira aqui, do compromisso e do compromisso mais ou menos. O Salmo 78, eu separei alguns dos salmos, não poderia deixar de citar alguns. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os nossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele, o Eterno, estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos. Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, aos quais se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Eu abro aqui um parênteses. Domingo agora, pela manhã, hoje no culto da manhã, teve uma irmã que me procurou aqui, chorando. Ela falou assim: pastor, eu não sei onde que eu errei em casa. Eu não sei onde que eu errei. Por quê? Porque ela tem na mente dela, legítima, sincera, um coração. Pastor, eu criei a minha filha nos caminhos do Senhor. Eu estou criando ela nos caminhos do Senhor. Só que ela está se desviando. Eu sei o que ela estava mencionando. Ela estava mencionando, não era uma promessa. Se embora você ache que é uma promessa, não é uma promessa, é Provérbios. Hoje à tarde eu fui meditar um pouquinho sobre o que significa provérbio. Provérbios são contos, histórias que possivelmente poderão acontecer, relatos do dia a dia, mas há uma possibilidade grande de acontecer. Mas você que está sentado, e eu falei para essa irmã, eu falei: minha irmã, tenha o seu coração diante de Deus limpo, que você fez o que era possível. Você fez o que era possível, e o que não foi possível, você precisa ter a consciência limpa. Você se dedicou, você ensinou, você criou. Só que, irmãos, vai chegar uma hora que os nossos filhos vão querer voar. E aí as decisões não serão mais suas. E eu falei para essa irmã: não carrega essa culpa. Só que é uma decisão que você vai ter que pensar. Eu fiz o que era possível, pastor, mas não deu. Sabe de uma coisa? A minha avó e a minha mãe, as duas já são falecidas, elas me criaram no caminho do Senhor. Eu frequentei quartas-feiras, as cultos de terça, tudo que vocês imaginavam. A minha avó já era uma pessoa de idade, ou a gente vinha de táxi, ou a gente vinha a pé, ela me arrastava para a igreja. Domingo de manhã me arrastava para a igreja, e não queria vir para a igreja. E não queria ir. Tinha um banco de madeira aí, agora só tem um. Irmãos, eu escrevia com raiva naquele banco, assim, e vinha.
mas vinha na marra. A Thalita está aqui, ó. Thalita veio na marra, porque lá em casa, né, a gente falou, vai vir sim, vai. Enquanto tiver sobre a nossa responsabilidade, né, naquela época, lógico, hoje não dá mais para fazer mais isso, né? Não dá para fazer mais isso, calma aí. Mas ela era uma adolescente. A gente precisa ter essa consciência diante de Deus que eu fiz o que era possível. Mas faço o que seja possível, para que não haja esse abismo entre as gerações. Porque, irmãos, nós precisamos estar preparados para nós passarmos o bastão e não deixarmos o bastão cair. Essa é uma prova que a cada 4 anos a gente sempre lembra dela, nas Olimpíadas. Passada de bastão. Atletas altamente preparados, se eu não me engano são 4. Tem 4 momentos em que eles passam. A hora que você passa uma demarcação, você tem que até na próxima demarcação passar o bastão. Sabe qual é o difícil? O difícil não é correr. O difícil não é a velocidade. O difícil não é a intensidade. Qual que é o difícil nessa prova? Porque são atletas de alto desempenho. Todos aqui. E nós já vimos, eu já vi campeões mundiais que, rapidíssimos, na frente, não é a intensidade com que você corre, é como você passa o bastão, porque se você deixar cair o bastão, já era. A geração passada desses irmãos aqui, conseguiram passar o bastão, e hoje nós estamos aqui. Eu e você estamos aqui. Nós vamos cantar uma música. E nessa canção, que nós vamos estar cantando aqui, se puder ser, Tiago, aquela, o que nos move é o que nós cremos. Não é simplesmente aquilo que nós estamos vendo. Porque, irmãos, eu posso vir para a igreja aqui, junto com os irmãos, nós nos reunimos aqui como igreja, e eu não sentir nada. Mas não é o que eu estou sentindo, é em quem eu creio. Você não precisa sentir nada. Se você sentir, amém. Se você ser visitado por Deus, amém. Seja visitado por Ele. Isso se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará o Senhor. Vamos juntos, irmãos, preparar uma geração, não só para o enfrentamento daquilo que está por vir, como também para conhecer o Senhor e ver a sua manifestação do seu poder. Sabe o que é? Nós nos preocupamos com os nossos filhos, com o futuro deles. Nós queremos, e isso é digno, que os nossos filhos tenham os melhores empregos, que os nossos filhos possam cursar as melhores faculdades, os melhores cursos, visando o seu ganha-pão. É legítimo, sim. A gente fica preocupado com isso, mas que a gente possa se preocupar que os nossos filhos possam conhecer o Senhor e o seu poder. Que os nossos filhos, irmãos, possam continuar sentando nessa cadeira aqui, essa cadeira do compromisso. Tem uma pessoa que me inspira em ler a Bíblia todos os anos. Eu queria chegar no feito, na quantidade de leitura que ela fazia. A minha avó sentava na cadeira de balanço. O Márcio lembra dessa cadeira de balanço. Era de setembro e outubro, ela estava lá na cadeira de balanço, ela já lia a Bíblia em setembro e outubro toda. O meu irmão tem a Bíblia da minha avó, uma das dezenas de Bíblia, toda anotada lá. Ela linkava, quem que era essa tal pessoa. Aí ela pegava o telefone, tinha aquele telefone que você fazia, aquele girava, né? Aí ela ligava, lia a Bíblia, hoje eu lembrei de você, E eu lembro daquelas histórias e eu falo isso. E hoje quando eu vou ler a Bíblia, eu falo, eu preciso ter essa disciplina, essa dedicação que a minha avó teve. Ah, mas ela já era aposentada, irmãos, ela leu a Bíblia mais de 60 vezes. Ela não leu depois que se aposentou, depois que ficou velha. O grande desafio nosso é a gente poder fazer com que as próximas gerações possam conhecer o Senhor. E hoje eu te convido para você assumir esse compromisso de servir a Deus em sua geração.
Essa geração que se assenta nessa cadeira, que fala: primeiro Deus, depois o meu eu. Primeiras coisas do Senhor, primeiras obras do Senhor. Nós vamos cantar essa música, eu convido vocês a se colocarem em pé. E durante essa canção, que você possa ter uma atitude de mudança. O pastor Marconi vai vir aqui à frente, ele vai me ajudar nesse momento final de desafio, de oração conosco. Que você possa fazer como Jacó. Lembra do Jacó? Meia calabresa, meio português aqui. Jacó é lembrado como homem que lutou com Deus. Não vou sair daqui enquanto Deus não se manifestar. E que você possa ter essa atitude. Vamos juntos quebrarmos esse ciclo geracional. Amém? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos cantar isso novamente? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos cantar mais uma vez isso, só vocês, igreja. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Cante com toda a sua fé. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez isso. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja e não vão parar eu e você. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Para terminar mais uma vez, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, sim, Senhor, é o que nós cremos. Nós somos a nação santa, somos a igreja,
Vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Nós podemos essa noite dizer para o Senhor e orar isso: Senhor, apesar de nós sermos susceptíveis a isso, nós oramos que ninguém pare o Senhor, nem a gente. Amém, irmãos? Eu queria orar com você agora, nesse momento. Entre tantas coisas maravilhosas que nós ouvimos aqui, essa palavra, uma palavra como essa, para a gente poder pegar a gravação e ouvir de novo, ou indicar para alguém. Está gravado lá no YouTube. Indique para alguém, passa isso para alguém, passa isso para moçada, jovens, passa isso para a tua família, passa isso, vê com os teus filhos, assiste com o seu filho, faz isso. E entre os textos que o pastor José leu, ele leu Êxodo 33, no verso 11. Diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse é o motivo que nós temos de oração quando a gente ouve uma palavra dessa. Que nós sejamos a geração como Moisés, que tinha essa relação com Deus tal, que servia de modelo e exemplo para a geração de Josué. Mas que a gente também seja gente como Josué, que olhava para a gente como Moisés e dizia assim: eu não saio da tenda, porque nesse lugar, esse homem que é modelo para mim fala com Deus. Eu quero ter uma experiência, eu quero aprender. Esse lugar é especial, eu gosto de estar aqui. Vou cuidar dele, vou guardar, vou vigiar. Essa é a oração que eu queria fazer. Será que tem algum motivo nosso agora de arrependimento? Que a gente pode dizer: Senhor, me perdoa, porque sem perceber eu estou sentando nessa cadeira aqui, mas ao invés de sentar nessa segunda geração, para ser um Josué que olha para um Moisés, eu estou sentando nessa geração, nessa cadeira, como o pastor José disse, eu estou aqui meia boca. Ou será que está pior ainda, eu estou à beira de ficar nessa geração aqui? Ou eu estou à beira de perder alguém? Então, como eu disse aqui na parte da manhã, o nosso desafio é acabar, diminuir os abismos geracionais entre nós. Você que está aqui, a gente que está caminhando junto, esses abismos têm que acabar. Essas gaps, esses abismos geracionais. Jovens, olha para alguém que está aqui e faça referencial para você. Olha para os teus pais, olha para os teus líderes e diz assim: eu quero o Deus que você serve. Gente como Eliseu, que disse para Elias: eu quero a porção de Deus que está sobre a tua vida. Eu quero servir a Deus como você. Eu quero ser alguém como você. E gente que olha para quem está do lado de cá e fala assim: eu vou ensinar para você, anda comigo, eu vou servir você, eu vou te treinar, eu vou te passar o que eu tenho, eu vou te dar o meu bastão. Se a gente for geração que faz isso aqui, nós vamos trabalhar para diminuir esses abismos. Casos como esse dessa irmã, de vários casos assim de problemas de família que nós temos, acontecem mesmo, irmãos. Mas eu acredito no Deus que pode entrar nesse espaço vazio aqui e fazer isso aqui, olha. Porque não é a minha capacidade humana, mas é o Deus que intervém e que reconcilia. Vamos orar por isso? Eu queria orar por isso de uma maneira diferente com vocês, como eu fiz com os irmãos de manhã. De manhã a gente era menos gente, deu para fazer. Agora eu sei que vai ficar um pouquinho apertado, mas eu queria fazer isso simbolicamente com você. Que você viesse aqui na frente, para a gente encerrar juntos,
Se puder, se você não puder, não tem problema. Se está com criança, dificuldade de locomoção, pode ficar aí, não tem problema nenhum. Só algo simbólico para a gente fazer, para ficar juntinho aqui e a gente dizer assim: nós vamos diminuir os nossos espaços. Nós queremos diminuir os nossos espaços geracionais. Nós queremos trabalhar para que a gente aprenda a discipular uns aos outros, a gente aprenda a pastorear uns aos outros. Nós estamos aprendendo também, irmãos. Nós erramos, e como temos que melhorar ainda como pastores. Mas quem sabe hoje você pode chegar aqui juntinho e falar assim: Deus, eu quero orar agora e pedir perdão ao Senhor, porque eu tenho sido meia boca, eu tenho entrado na zona de conforto, eu tenho me acomodado, ao invés de eu dizer assim: eu quero andar com você, eu quero aprender com você, eu quero estudar as Escrituras, eu quero orar, eu quero entrar num tempo maior de relação com Deus, eu quero abandonar essa cadeira mais ou menos, eu quero ir para essa cadeira do compromisso. Não é compromisso com atividades, é compromisso com o estudo da palavra, com relação com Deus, de ver Deus cara a cara, face a face. Esse compromisso de arrependimento, de oração, de estar com outros irmãos, de estar congregando, de estar estudando a palavra. Esse compromisso de gente, de vida com Deus. É gente assim que se torna modelo para a gente que está aqui do lado. Mas repito, olhe para alguém. Quem são os teus referenciais hoje? Vão ser imperfeitos igual a você. Mas olhe para a gente que quer andar com Deus, que quer servir ao Senhor, que quer estar na tenda vendo Deus cara a cara. Ande com gente assim. Faça deles os seus discipuladores, seus referenciais de vida. Vamos orar juntos aqui? Logo depois de nós orarmos, não saia ainda, eu quero te dar um último aviso. Te falar com quem, quais são os personagens que nós vamos falar nos 2 próximos domingos. Que olha, foram personagens que vão falar muito conosco. Em cima inclusive do que a gente está orando aqui agora. Coloca o teu coração diante do Senhor. Eu vou te dar alguns instantes para você mesmo orar. De repente uma parte dessa palavra foi a que mais marcou seu coração. Ore por isso agora. Talvez se arrependendo, pedindo ao Senhor para te ajudar em alguma coisa. O que mais tocou o seu coração nessa palavra? O que desafiou você? O que ardeu lá dentro? Talvez você mais jovem tenha visto e falado: eu preciso, Senhor, desses referenciais, eu preciso sair dessa zona de conforto, eu preciso deixar esse envolvimento com seduções, tanta coisa que me seduziu, que me confundiu, que me chamou, que me chama para fora. Eu quero olhar firmemente para Moisés, para a gente que tem compromisso contigo, para o que os meus pais me ensinaram, para o que meus avós me legaram, para o que os meus líderes, a igreja, me ensinaram. Senhor, nós precisamos de um avivamento no nosso coração. Senhor, nós somos o povo. Quando nós olhamos para a Tua palavra e vemos esses homens e mulheres, como é nítido a gente olhar e ver que é a nossa história, somos nós. Nós somos gente como eles. Somos fracos, somos sujeitos a desviar, a nos enfraquecermos, a nos envolvermos com tanta coisa nesse mundo. Tantas prioridades, tantas filosofias, tantas seduções, tanto programa, tanta mídia. Sem falar, Senhor, que a gente faz plano para tanta coisa. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer crescer, a gente quer ter coisas melhores, coisas boas. Mas a gente tem se esquecido às vezes, Senhor, da missão que o Senhor colocou no nosso coração, de levar esse bastão para frente, de ver nossos filhos quebrantados,
essas crianças cheias do Espírito, de ver, Senhor, pessoas que virão depois de nós e que vão estar aqui nesse prédio ou em outro prédio. Eles estão vindo, eles virão, os anos vão passar. O que nós vamos deixar para eles? Nós recebemos o legado de irmãos do passado, Senhor. Nós estamos aqui, irmãos que oraram, que jejuaram, que construíram esse prédio. O que nós vamos deixar de herança e de legado para essas pessoas, senhores? Queremos pedir ao Senhor que nos ajude nesse processo. Cada um aqui diante do Senhor é uma história de vida. Cada um aqui que está aqui na frente, Senhor, ou nos bancos aqui, tem uma história de vida. Tem dificuldades, herdou coisas boas e coisas ruins. Nos ajude a tirar bom tesouro do Senhor, coisas maravilhosas. Nos ajude a querer ser discipulados, treinados, corrigidos se preciso for. Sabe aqui do nosso coração, Senhor, quantas vezes a gente diz, é assim mesmo que eu sou. E sabe, você, irmão e irmã, tenha dito isso às vezes no teu coração aqui. Fala isso para o Senhor. Nós lemos o livro de Juízes ali, final do livro de Juízes. Cada um fazia o que achava certo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Talvez você tenha tido um coração assim. É hora de arrepender, de falar para o Senhor. Eu sou assim mesmo, eu faço. Ninguém tem nada com a minha vida, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. É assim que eu vou viver, é assim que eu vou fazer. Não, queridos. Isso é hora de se arrepender diante do Senhor e falar assim: Senhor, se for preciso eu ser corrigido, para que o meu testemunho e a minha vida seja luz para as gerações seguintes, eu quero ser corrigido. Eu quero ser confrontado pelos meus pais, pelos meus líderes, pelos meus irmãos, por aqueles que andam ao meu lado. Outra vez eu te peço, Senhor, nós precisamos de um avivamento. Aviva o nosso coração. Que essa seja uma semana de muito tratamento, lembrança, memórias que o Senhor traga a nós. Nos ajude a passar adiante essa geração, esse bastão. Aviva nosso coração, Senhor. Quero orar pelas nossas crianças, quero orar pelos nossos jovens, quero orar pelos nossos idosos. Quero pedir ao Senhor que haja entre nós esse partilhar de vida, de testemunho. Que haja esse partilhar de experiências, que haja esse partilhar, Senhor. Nós queremos lançar as nossas crianças à frente, como líderes dessa geração, cheios do Espírito Santo, cheios da Tua palavra, Senhor. Tem jovens aqui congregando conosco que serão os líderes de amanhã. Nós queremos lançá-los e passar para eles o bastão. Pastores, pastoras, líderes de música, professores de criança, zeladores, ministros, trabalhadores do Senhor, gente que vai trabalhar em várias áreas da igreja, gente que vai interceder, gente que vai trabalhar na mídia, gente que vai construir, gente que vai negociar, seja o que for. Mas há jovens aqui que eu não vou estar mais aqui, nós pastores vamos passar, mas eles vão estar, Senhor. Enche esses jovens do Teu Espírito. Traz esses jovens. Tem aqueles que não estão aqui, Senhor, que estão seduzidos, que estão influenciados, filhos dos nossos irmãos, mas nós estamos orando por eles. Traz esses jovens, Senhor. Coloca no coração, traz arrependimento, traz de volta, traz para serem líderes, testemunhos vivos do que Deus pode fazer com gente que estava perdida, que não tinha esperança. O Deus que converte, o Deus que traz arrependimento, o Deus que sara, o Deus que cura. Senhor, nós te invocamos, Deus nosso, Deus de Israel, nosso Deus. Faz esses milagres no nosso meio, nos próximos dias, nas próximas eras, nos próximos tempos, que a gente veja o resultado dessa oração, desse tempo que estamos passando aqui, olhando para esses personagens bíblicos,
Que a gente veja gente que voltou, gente que se reaproximou, gente que foi curada, gente que foi restaurada, gerações avivadas para a tua glória. Uma igreja renovada no Senhor. Um abraço na pessoa do teu lado, fala isso. Eu quero ser a geração que te abençoa. Quero ser alguém que abençoa a sua vida. Cante isso. Pode ficar aqui se você quiser. Cante isso. Sobre nossa vida, Senhor. Reina, Senhor. Reina na minha vida, Senhor. Reina, Senhor. Reina sobre minha vida. Reina. Toma o teu lugar. Ah, Senhor, nós oramos isso. Toma o teu lugar, Senhor. Reina sobre minha vida. Reina sobre a minha vida, Senhor. Reina sobre minha vida. Essa é a nossa oração, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Levante as suas mãos e diga isso ao A Senhor. essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. Invista mais um tempo pelo nisso. que eu fiz. Levante as suas mãos. A essência és tu. Invista mais um pouquinho nisso. A essência és tu. Sim, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz. com a essência és tu. A essência és tu. Toma Jesus. o teu lugar. E reina sobre a minha vida, Senhor. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. Na vida. Reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você, sobre nós nessa semana, o seu rosto, para que a gente contemple, o adore, para que a gente possa estar de coração limpo, livre e sermos transformados por Ele. Que sobre você Ele estenda a sua mão e te dê a paz. Sua vida, sua casa, seus filhos. Que a gente veja muito em breve, muito mais grandes coisas acontecendo nas nossas gerações. Nós vamos colocar na tela o personagem masculino que venceu a disputa eleitoral. Se você não sabe o que aconteceu, é que talvez você não tenha recebido
já estamos encerrando, tá, irmãos? Você não tenha recebido, não tem o contato do WhatsApp da igreja no teu contato. Então, talvez você não tenha recebido esse formulário para votar lá nos personagens, como o pastor Rodrigo falou aqui, para ver, a gente queria ver quem vocês iam escolher, mais votado, para serem os 2 próximos temas, dois próximos domingos. Então, vamos ver quem é o personagem bíblico masculino que ganhou. Olha lá, Caleb. Parabéns, Caleb. Você ganhou, né? Em segundo lugar ficou o Jeremias e o Jonas. Eu falei para os irmãos aqui de manhã que foi emocionante, irmãos. Assim, foi você, a gente que acompanhou os pastores ali, acompanhando a votação, né? Tinha uma hora que estavam os 3 assim empatados. Aí a gente falava assim, vai ganhar, esse vai passar. Não, esse não vai, esse vai ganhar. A gente ficou acompanhando as votações. Foi emocionante. Ficou bem disputado ali. Então, Caleb vai ser o personagem. Quem votou em Caleb aqui? Tem calebista aqui? Pô, tem pouco calebista aqui. Os calebistas não vieram no culto, o que aconteceu? Então, o Caleb venceu, e agora a mulher, a personagem feminina, olha lá. Quem votou em Débora aqui? As Debrinas não vieram também, meu Deus? Aqui, ó. As debristas, tem uma lá atrás. Aqui, ó. Débora será a personagem do outro domingo. Então, dia 5, Caleb, dia 19, né? 12. Estou ruim de matemática. Dia 12 vai ser a Débora. Aqui, então, deu emoção demais. Mulher da emoção, né? Ficou aquele negócio assim, uma corria, outra corria. Ficou Débora, Esther e acho que Noemi. Teve uma hora que as 3 estavam empatadinhas assim, ó. As 3 juntas. Aí a gente olhou e falou assim, nós vamos ter que fazer 3 domingos só de mulher, né? Falando de mulher. Quem sabe, né? Mas queremos agradecer aos irmãos pela participação. 114 pessoas votaram. Vai ter mais. Já que teve boa participação, vai ter mais, tá bom? E esses personagens que foram bem votados também, nós estamos guardando, estamos registrando, porque nós vamos estudar uma forma de também falar sobre esses irmãos e essas irmãs aí que foram bem votados. Deus te abençoe, dê um abraço na pessoa do teu lado. O que é? O lanche. Só lembrando do lanche aqui, olha, R$15, ok? Vamos lá, vamos bater um papo lá, R$15 o lanche.